Eu quero colocar aqui, Juliano, um trechinho bem pequeno daquela conversa do Bibiano no Roda Viva, para que a gente possa começar a conversar sobre isso aqui. Vamos lá. Um belo dia, o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Um belo dia, o Carlos... Nós temos essa fala do Bibiano no Roda Viva, e o que nós temos hoje foi o indiciamento de Carlos, Jair e Alexandre Ramagem, para dizer os principais, por conta, então, da ABIN paralela. E a PF disse que essa ABIN paralela, entre muitas coisas, enviava informações ilegais a Bolsonaro e Carlos. A nossa matéria aqui no Diário do Centro do Mundo, eu vou ler só 2 parágrafos, diz: a Polícia Federal identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, receberam informações ilegais da ABIN paralela, estrutura operada durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem. Segundo a corporação, o objetivo era favorecer o então presidente na disseminação de fake news e ações contra as urnas eletrônicas. O relatório de investigação obtido pela coluna de Aguirre Talento no UOL resultou no indiciamento de 37 pessoas e apontou que pai e filho integravam o núcleo político da organização. O documento diz, aspas, a investigação identificou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro, como integrantes deste núcleo. Conforme a PF, esse grupo era responsável por traçar as diretrizes estratégicas do uso ilegal da estrutura de inteligência estatal. O material gerado pela equipe de Ramagem visava abastecer o núcleo político da ABIN paralela. Júlia, quando a gente está falando de ABIN paralela, a gente já ouve há muito tempo, desde essa entrevista do Bibiano, o nome do Carlos como se fosse aquele filho ao lado do Bolsonaro, mexendo nas redes sociais, lá em 18, isso, mexendo nas redes sociais, escrevendo muitas vezes pelo pai, e o pai falando do filho como se o filho fosse expert em redes sociais. Por outro lado, muita gente que já conheceu, que já esteve próximo, se refere ao Carlos Bolsonaro como uma pessoa totalmente desprovida de inteligência, desprovida de capacidades e de habilidades. Afinal de contas, pelo que tu conheceste, pela a intensidade com que tu te envolveste, quem é Carlos Bolsonaro, Juliano? Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que essa história aí em paralelo é fato. Eu soube disso assim que aconteceu. O Bebiano conversou comigo. Eu tinha uma relação muito próxima com o Bebiano, e Bebiano era um dos ministros palacianos. Por estratégia de Carlos Bolsonaro, não é? Porque ele ficava ali, ele tinha uma influência quase que dominante no psicológico de Bolsonaro. A secretaria de Bebiano ficou quase sem força alguma, tá? E era um incômodo Bolsonaro, não era incômodo para Bolsonaro, era incômodo para Carlos Bolsonaro ali, pessoas como Bebiano, como o general Santos Cruz, porque eram pessoas altamente moderadas, fiéis a Bolsonaro. Basta que eu diga o seguinte: eu era um cara fiel a Bolsonaro, gostava muito de Bolsonaro, mas eu não amava. Gostava muito daquele cara. Agora, amar era Bebiano. Bebiano chorava, rapaz. Ele era como se fosse um pai para Bebiano. Bebiano tinha um sentimento de cuidado com Bolsonaro muito grande. Até que Carlos Bolsonaro simplesmente sangra no nível ali, o pai dele, que ele simplesmente obrigou o pai a demitir Bebiano. 1 mês e 15 dias depois, quando ele sumiu, isso aí é fato, foi divulgado bastante, ele sumiu, desapareceu por 8, 9, 10 dias, foi para o Paraná, para um clube de tiro, desligou o celular e tirou as senhas do celular da rede social do pai. Só quem conseguiu trazer ele de volta foi Jorginho, que era chefe de gabinete de Jair, que hoje é ministro do TCU, tá? Porque ele era o único que tinha influência sobre o Carlos Bolsonaro. E é uma pessoa assim, muito educada, muito equilibrada, o Jorginho, enfim, conseguiu ali trazer o Carlos Bolsonaro. Mas o fato sobre a personalidade de Carlos Bolsonaro, e eu que sou da área de saúde mental, da área de psicologia,
Hoje eu consigo traçar de forma muito mais técnica esse perfil dele do que qualquer outra pessoa, porque eu junto as informações que eu tenho. Eu me lembro muito bem que eu estava com o Bolsonaro no gabinete dele e eu tive 2 ou 3 contatos com o Carlos Bolsonaro. Um foi no Rio de Janeiro e 2 foi em Brasília. Que ele nem dormia na casa do pai, ele dormia na casa de Jorginho, para você ver o nível de intimidade que se tinha. E eu vi um cara que, no primeiro contato, você vê ele muito humilde, muito falando muito manso. Mas eu notei, não comigo, com outras pessoas, que ele sempre tinha... Ele é quase como uma coisa espiritual, cara. Ele simplesmente cisma do nada e ele começa a desconstruir a pessoa com apelidos, de forma jocosa. É isso. E ele é uma pessoa que, quando ele simplesmente quer detonar alguém, ele consegue ser perverso, ele consegue ser cruel. E o Carlos Bolsonaro é uma pessoa incapaz de sentir empatia. Dentro das características de um narcisista hoje, as características de um narcisista, de acordo com a psicologia, ele está muito próximo disso aí, com pitadas de sociopatia. Por quê? Porque, primeiro, é uma pessoa que não tem vida social nenhuma. Você não vê a vida social de um cara de 42 anos de idade. Um cara que foi eleito com 17 anos de idade e assumiu com 18. Tem uma vida pública já extensa. Você não vê. O que é que um cara novo desse tem? Ele namora, ele tem um filho, ele tem coisas que um jovem tem. Ele não. Ele era Olavo de Carvalho 24 horas por dia. Ele é um cara que, não sei se ainda hoje, mas tomava remédio controlado. Eu, quando cheguei na casa dele, vi várias caixas de remédio controlado. Então, é uma pessoa que, de certo modo, era instável. Vamos lá. Eu disse a Bolsonaro, depois que eu conheci Carlos, por que você não traz Carlos? É um cara bacana. Ele disse, olha, não, Bolsonaro, não toque nesse assunto, por favor, deixe ele lá onde ele está. Porque Bolsonaro sabia que, se ele viesse naquele primeiro momento ali, ele ia botar tudo a perder. Então, Bolsonaro ficou guardado dentro de uma gaiola, como um bicho bruto, e na hora de ser útil ao processo de pegar, atacar as pessoas que Bolsonaro não queria mais do lado dele, foi o que ele fez, soltou o Carlos Bolsonaro. E outra coisa, esse negócio de Carlos Bolsonaro ser o cara da estratégia de marketing, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque toda essa estratégia muito mais bem elaborada foi feita lá no QG da campanha de Jair Bolsonaro, na casa de Paulo Marinho. Aquela música Muda Brasil foi feito por um cara aqui de João Pessoa, na Paraíba, que eu levei. A primeira montagem da logomarca, etc., tudo foi feito aqui por essa pessoa, que até escreveu um livro. Mas Carlos Bolsonaro, a gente fazia uma logomarca, ele fazia outro. Ele tem um desejo, ele tinha um sentimento de posse do que acontecesse, ele tinha um ciúme maluco, que ele chegava, só que a gente não entendia, porque a gente não entendia exatamente essa relação conflituosa da família. Mas Carlos Bolsonaro é uma pessoa que, após o pai realmente entrar de cara assim, na popularidade, que se tornou real, né, aí ele chegou perto. E para você ver que o que eu estou dizendo é verdade, que você não vai encontrar nenhuma viagem de Carlos Bolsonaro com o pai na campanha, a não ser aquela que foi feita para os Estados Unidos e justamente aquela da facada. E quem geralmente ficava com Jair Bolsonaro dentro do carro, ou era eu, ou era Bebiano. Bebiano, nesse dia, não estava, e Carlos Bolsonaro estava dentro da Pajero da Polícia Federal, com um equipamentozinho, um drone, uma espécie de equipamento, e ali Bolsonaro ficou desguarnecido, porque eu e Bebiano, nós éramos com cães de guarda mesmo do lado dele, 24 horas. E tudo isso que eu estou lhe dizendo, eu tenho como provar. Eu sou um cara hoje que, se dissesse assim, bora fazer um livro, era 3 livros que não dava vencimento. Porque Bolsonaro me autorizava, sabia disso, que eu podia gravar e tirar foto, porque eu era um cara mais próximo dele e teria essa confiança de algumas coisas dentro da casa, dentro de quarto de hotel, gravando conversa dele, mas nada que não seja crimes morais, que eu digo crime moral, que é aquele crime de coisas que, se um áudio vaza, o cara diz, pô, esse cara não tem moral nenhuma do negócio desse, esse cara não é cristão, esse cara não é exemplo para casamento nenhum, entende? Pronto. Coisas do tipo que não adianta a gente jogar, porque aí seria leviandade de minha parte fazer parte de uma coisa dessa e estar divulgando certas coisas. Mas eu fazia isso com a autorização dele, ele olhando para mim, rindo, brincando, só que, veja só, para você entender agora, esse tipo de relacionamento o Carlos não vivia. Quando começou, por exemplo, que Jair Bolsonaro levou a facada e eu cheguei no hospital, que Carlos Bolsonaro estava somente Michele Bolsonaro do lado de Jair
Carlos Bolsonaro, de lado de uma salinha que tinha um vidro, como se fosse um estúdio, que é uma antessala da sala que Jair estava internado, e eu cheguei com muita alegria, muita intimidade com o Jair, meu velho, meu capitão, tá vivo, não se brincando com ele, e ele brincando, ô, Michele, tira esse Paraíba daqui e tal, e Carlos Bolsonaro, vendo, eu notei, cara, ele ficou possesso, ele ficou assim, sabe como é que é? Ele disse, como é que pode? Porque ele não sabia dessa relação. Foi aí, meu amigo, que eu me arrebentei, e a gota d'água foi quando Bolsonaro foi eleito, e ficou Hélio Negão de um lado e eu do outro. Ali, meu irmão, ali eu selei meu destino, porque eles não conseguem admitir que o pai tenha um sentimento de gratidão, de amizade por ninguém. Bolsonaro pode gostar, você pode gostar de Bolsonaro, agora Bolsonaro não pode gostar de você, não. É exatamente isso que eles não sabem lidar. Então, o Carlos Bolsonaro ele tem um problema grave, de possessão pelo pai e por tudo que cerca o pai dele. E ele não tem consciência disso, porque ele é uma pessoa realmente doente. Quem é que estava no episódio de Juiz de Fora, junto com o Bolsonaro no momento da facada? Vocês estavam juntos ou ele estava só com policiais ali? Olha só, quem estava do lado dele, quem deveria estar do lado dele era Bebiano. Bebiano estava lá, eu não estava, porque eu estava fazendo campanha para deputado aqui. Quem estava do lado dele, deveria estar do lado dele, porque estava sempre dentro do carro nessa viagem para Juiz de Fora, foi o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, ele simplesmente não fazia aquilo que eu e Bebiano costumava fazer, que era estar na frente. Isso eu tenho foto, vídeos, eu e Bebiano levantando Jair, eu na frente, entrando numa multidão de milhares de pessoas, puxando Jair pelo braço. Eu cuidava dessa parte, embora que depois que a Polícia Federal chegou, passou a fazer a segurança dele, essa parte ficou para a Polícia Federal. Mas Bebiano estava um pouco distante. Quem deveria estar perto, muito perto dele, era o Carlos Bolsonaro, e por não ter essa estrutura foi que esse problema aconteceu. Coisa que eu vou lhe dizer uma coisa. Até hoje, confesso lhe dizer, eu não engoli como é que alguém chega daquela forma com a Polícia Federal, com seguranças, com aquele amontoado de gente, e ninguém consegue ver a personalidade daquele, que aquele cara ali, ele não fazia parte daquele aspecto político, entendeu? Porque quem tava, era nítido. Então, assim, eu realmente, assim, eu vi que foi uma facada que existiu, eu estive no hospital, mas depois eu parei para repensar, cara, que coisa... Como se chegou a isso? Porque não tinha como, entende? Para mim ficou muito confuso isso. Assim como hoje, eu divido tudo que eu vi, eu passo a questionar a morte de Bebiano. Tu questionas a morte do Bebiano hoje ou tu já questionava desde o início? Não, eu passei a questionar porque 12 dias após Bebiano começar, realmente tem envergadura na mídia. Bebiano do nada morre, cara. Bebiano estava fazendo tratamento, inclusive, de hormonal, de soro, entendeu? Assim, um cara que estava cuidando da saúde já não tinha saúde, porque era um cara já com 55 anos, a política é muito sedentária e ele sofreu muito com a questão do estresse. O estresse, você sabe que o estresse dá câncer, cara, ele mata você. E esse período ali, de praticamente 90 dias que Bebiano passou, eu digo a você, Bebiano ele sofreu muito, né? E esse sofrimento era muito prolongado. Por exemplo, demitiram o Bebiano, demoraram para demitir, depois criou uma expectativa dele voltar para o governo e depois tentaram humilhar ele dentro da sala do presidente. Foi quando Bebiano realmente explodiu. Só que aí, amigo, eu acho que o dano já estava gerado já no organismo de Bebiano. Eu não sei se ele... Realmente eu não posso lhe dizer. Eu só sei que, para mim, foi a maior surpresa do mundo a morte de Bebiano.